Afinal de contas, a Rússia atacou a Polônia? Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. A Rússia atacou a Polônia? Não. A Rússia não atacou a Polônia por alguns motivos. Deixa eu explicar para vocês. A Rússia, naquela região, não tinha nenhum alvo, noroeste. Naquela região ali não existia nenhum alvo. Ocorre que a Ucrânia deu um alerta nacional de ataque aéreo. Então, todas as suas baterias entraram em prontidão. Todas elas. Todas. Todas as baterias entraram em prontidão. Em Kiev, a 90 quilômetros de onde ocorreu o sinistro, provavelmente por EPM, emissão de pulso magnético, por jameamento, por formigamento que eu estou falando é lançamento de iscas, falsos pontos no radar da S-300, que eles conhecem muito bem, e a Rússia sabe onde estão, mais ou menos. Então, eles sabem que naquela região está, pode ter sido lançado. Eles lançaram uma S-300. Tá? S-300, eu falei que eu vou esclarecer isso depois, agora não tem tempo, não. S-300 é um sistema composto de radar, centro de comando, antenas de comunicação, tá? Pode ter um link externo e normalmente três sistemas de lançamento. Tá? O mais longo deles é um míssil chamado 5V55K. Tá? É o 5V55K, o Lvov. Tá? Lvov é a cidade. Estava lá, esse é o sistema. É o 5V55K. Esse míssil, ele carrega 150 quilos de material explosivo. E ele tem um alcance no raio de 120 quilômetros, mais ou menos, ou um pouco mais. Então, ele tem condições de chegar àquela posição. Foi a 95 quilômetros de Lvov, a cidade que foi atacada, ou não foi atacada, que não houve ataque. O que aconteceu é que o alarme se deu de forma nacional. Toda a Ucrânia, quando a gente procura os sites, a gente vê a Ucrânia em vermelho. A Ucrânia está toda em ataque. Foram 100 mísseis. Segundo o Zelensky, foram lançados 100 mísseis e eles derrubaram 110. Tá? E 36 alvos foram para o saco. Poxa, então a Rússia perdeu 70? Não perdeu nenhum. É porque em alguns lugares ela botou 3, 4. Foi o maior ataque individual à infraestrutura, que agora, no inverno, a gente vai ver como é que fica. General Inverno, 300 mil homens estão vindo aí, e o General Inverno. Mas o que eu tenho para falar para vocês é isso aí. Tá? É sobre esse míssil. Tá? Não foi um míssil de cruzeiro. Não foi um Iskander. Tá? Não foi um Caliber. Não foi um KH-101. Que todos eles têm em torno de 500 quilos de explosivo. Eu vi a foto, vi o negócio. O explosivo era de pequena monta. Por quê? Porque um 5V55K ele é um míssil que explode por aproximação, normalmente explode por aproximação e fragmentação. Ele não é usado para terra-terra, solo-solo. Você pode até adaptá-lo, mas ele tem baixa precisão, baixo poder de impacto para um míssil terrestre, para um avião é desgraça, 150 quilos. Tá? O avião da Malásia, que foi derrubado pela própria Ucrânia com o sistema Buk, na época, foi feito por esse sistema de fragmentação. Provavelmente a tripulação morreu na hora, porque ele lançou milhares de pedaços de metralha, tá? E ele tem essa característica.
Então, o 5V55K, que é esse míssil do S-300, atenção, S-300 não é um míssil, S-300 é um conjunto, é um sistema de defesa aérea, que provavelmente, por ser russo e por eles ter os números de série de todos, talvez sejam jameados, recebam formigas no painel, recebam bugs, insetos e falsos positivos. Tem um míssil vindo ali, e ele lança, e o míssil se perde, fica desorientado, e foi cair a 95 quilômetros de distância na Polônia. Essa é a verdade. Então, Rubem, fomos salvos da Terceira Guerra Mundial. Bem, ali no Báltico, nós temos um rato e 3 pulgas. O rato é a Polônia, o rato que ruge. E as 3 pulgas são Lituânia, Letônia e Estônia. São quem estão pulando lá, mas a Polônia já tentou sair um pouco da narrativa, porque não dá. Tá? Os outros 3 anões continuam lá pulando, e o jornalista do Ocidente está indo lá escutar as 3 pulgas. Como eu falei, se juntar Lituânia, Letônia e Estônia, tá? Se desceu o Morro do Salgueiro, ou se desceu o Morro da Serrinha, até o meio-dia eles tomam tudo. Tá? Não são nada, não são nada. Não pode nem gastar um peido com eles, que um peido é muito. Mas estão latindo que querem sangue, querem isso, querem aquilo. Eu vou mandar uns mods usados lá para eles, para que eles querem tanto sangue assim. Tá? Então é o seguinte, são quem estão fazendo essa criação. Então, Rubem, nos salvamos por pouco. Olha só, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se a Rússia tivesse mandado deliberadamente esses 2 mísseis, e não tivesse matado 2, matado 20, não ia dar nada. Por quê? Porque não ia dar nada. Mas por quê? Porque não ia dar nada. Ninguém vai ganhar um Sarmat pela cara. Ninguém vai receber uma destruição em massa, acabar com o planeta, porque alguém lançou 2 mísseis inadvertidamente, que não tinha intenção para isso. Senão mandava logo umas termobáricas, mandava uma festa. Não tinha motivo, não tinha objetivo militar. Foi um acidente, pode ser acreditado um acidente ao sistema errôneo e errático de defesa. Os mísseis da Rússia estão viajando 2.000 quilômetros e estão acertando os alvos pelo sistema GLONASS com uma diferença de 2 metros. Não ia errar 95 quilômetros. E não foram lançados mísseis naquela região. O próprio Estados Unidos falou que tipo assim, a gente queria até que fosse, né? Para quê? Para fazer uma guerra com ele? Não. Para invocar o artigo 5º? Para com isso. Para com isso. É o que estou falando. Para com isso. Na Guerra Fria, o nego afundou submarino um do outro. Avião, teve combate aéreo, teve dogfight, teve de tudo. E todo mundo abafou, porque ninguém vai acabar com o mundo por causa de uma escaramuça. Vocês nunca vão ver a Rússia e os Estados Unidos batendo de frente. Sempre vai ser assim, com alguém sendo esmagado pelo meio porque se prestou para esse serviço. A Ucrânia é a bola da vez, já foram outros. Eles tentam sempre atacar a Rússia, mas nunca de forma direta. Então, até a Polônia, muito boa de bravata, muito boa de conversa. São os outros 3 que são pulga, sabem que são insignificantes. Então, sabe, são tão insignificantes que o cara, quando vê ele reclamando, ri. E eles falam, cara, que legal, olha só, vou te bater, olha só, que bacana, até ameaça. É isso aí. O que daria, Rubens, se fosse um ataque deliberado? Nada. Nada. Gritaria, berro, cara. O que deu quando a Turquia, o exército turco, abateu um avião soviético, russo, um Su-24, um bombardeiro? O que deu, no final das contas? Teve conserto, teve reparo, teve isso, mas o que deu? Nada. A Rússia foi lá e atacou, jogou uma bomba atômica na Turquia? Não. Depois descobriu-se que tinha um movimento por trás, descobriu-se o pé da tentativa de golpe, que o Erdogan botou 2.800 juízes e promotores na cadeia, alguns até com ameaça de fuzilamento. Então, eu pergunto para vocês, o que ia dar? Nada. Mal entendido, perdão, desculpa, não foi isso. Iam falar, mas mudar a narrativa. Uma narrativa, por exemplo, que Kherson é uma armadilha, que a Rússia deu mais um nó.
tático na Ucrânia e na OTAN. Botou todo mundo dentro de uma caixa que ele não queria estar. Estava incomodado politicamente. Não. Politicamente, como a indústria da narrativa está do lado da Ucrânia, politicamente eles estão tirando o máximo. Só que, efetivamente, todo dia estão indo 10, 20 soldados visitar o Bandeira. E vai. Quem visita o Bandeira vai e não volta. Gosta tanto que não volta. Por quê? Pisando em mina. Ontem foi um tenente-coronel, está lá no meu Twitter. Vai lá no meu Twitter, @geoforça. Vai lá, se inscreva no meu Twitter. E outra coisa, vamos nos inscrever lá no canal, no Telegram. Meu canal é o maior canal interativo. São mais de 1000 comentários por dia, todo mundo coloca link, todo mundo comenta. Vocês estão perdendo não participar lá no Telegram. São as regras daqui. O pessoal são os mesmos sádicos que estão aqui. Né? Lá eles são mais tolerantes, aqui eles são mais cruéis. Né? Então, é o seguinte, o que ia acontecer? Nada. Mas por que não vai acontecer nada? Porque ninguém vai à guerra por causa de um avião. Ninguém vai à guerra por causa de um navio. Guerra é quando o ataque é deliberado. Ninguém vai ao ataque porque derrubaram 1, 2 ou 3 aviões seus. Não, não vai. Nem a Rússia, nem os Estados Unidos. Agora, quando tiver chamado anodo de sacrifício, quem sabe o que é proteção católica sabe o que é um anodo de sacrifício. Deixa para o Cirção explicar. Não. Então é o seguinte, enquanto tiver anodo de sacrifício, ucraniano para morrer, vai ser isso. E a Rússia sabe qual é o jogo. Pragmaticamente, sabe quais são os seus objetivos. Contaram para mim? Não, mas eu vou deduzindo. Deduzindo ao ponto que ontem uma pessoa aqui, esqueci o nome, teve uma ideia muito inteligente, engraçada, ele falou assim, você já notou que quando a Ucrânia está ficando de joelhos, a Rússia faz algum movimento, como se fosse uma respiração boca a boca? É verdade. Foram 3 recuos, sem nenhum tipo de perda de batalha, a Rússia não perdeu nenhuma batalha, nenhuma. Não houve uma vitória ucraniana em todo esse conflito. Mas, Robert, não teve uma vitória. Recuo não é vitória. Recuo que o cara continua na defensiva te atacando, vai lá e acaba com ele. Por que a Ucrânia não pega esse território que a Rússia devolveu e continua e ataca e acaba com as forças russas? E não tem poder para isso. Ninguém faz essa pergunta, mas eu faço e respondo. A Rússia, quando foi para Mariupol, foi indo e fundo, como diz. Fui e acabei fundo. Foi. E fez o que tinha que fazer. O que acontece? Qual o cenário que nós temos? Vamos abafar aquilo lá, bicho. Porque nós fizemos um carnaval feio, e está difícil segurar a micareta. Porque não existe conquista nenhuma em Querso. O preço da gasolina não desceu, a luz não voltou, o gás não voltou, a água não voltou, não aconteceu nada. Nada. Não tem água, não tem comida, não tem infraestrutura, não tem povo, não tem porra nenhuma, não tem nada. Os caras deixaram puro, só deixaram mina. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, não te deixo sozinho, você é meu chuchuzinho. Então, deixaram mina de sobra. Tem um lá que pensa até que é aspirador de pó inteligente. Um monte já pisaram. Ontem eu vi o cara, tenente-coronel, vindo com a sua Hilux, explodiu, saiu do carro pegando fogo. Réu. É isso que está tendo lá. Então, para tapar o fracasso e tentar uma paz que eu tenho... A minha grande decepção vai ser a Rússia aceitar a rendição da Ucrânia nesse momento. Não é o momento. O momento é pisar um pouquinho mais no pescoço da União Europeia, fazer com que ela se desvincule totalmente dos Estados Unidos e, assim, criando esse grande hiato, você poder realmente fazer o que se deve fazer. E você divide e governa. Não um governo como eles estão acostumados, porque a Rússia, apesar de tamanho império, chamado império, não é imperialista. Aquelas áreas são dela porque ninguém quis, ninguém queria aquilo, até o Alasca era deles. Aquelas áreas imensas são deles, mas eles não são imperialistas. Você veja o número de colônias que a China tem pelo mundo. A China entrou na África e os africanos não querem outra vida, porque antes disso tinha o Leopoldo II, que levava a riqueza da África e trazia chumbo para todo mundo. Matava, aniquilava, aleijava mais de 10 milhões de congoleses mortos na mão do exército imperial da Bélgica, os belgicanos, os belgiquenses. Essa turma foi o que eles fizeram.
iam lá, roubavam, tiravam todas as suas riquezas e levavam de volta morte e destruição. Chegaram os chineses, quanto é, quanto é, quanto é, vamos pagar sim. Estão comprando barato, estão comprando caro, não tem problema, mas estão pagando, estão fazendo obra de infraestrutura, estão fazendo o maior cinturão verde da história do planeta. Não sei quantos bilhões de árvores vão ser plantadas no cordão do Saara para acabar com a desertificação da África subsaariana e, quiçá, conquistar o deserto. Eles estão recuperando em torno de 100 mil quilômetros por ano de deserto, os desertos extensos que existem na própria China. Sim, na China existem desertos extensos, e eles estão gastando 100 bilhões de dólares por ano, tá, nos seus desertos. E estão levando essa tecnologia, que são árvores especiais que cabem ali até você ter um processo que você tenha água, alguma coisa. Fantástico, eles estão fazendo isso. Como também existe, se você entrar na Arábia Saudita, você vai ver uns círculos enormes, são pivôs, um sistema israelense muito bem desenvolvido, muito bacana, que é o seguinte, são os pivôs que fazem os círculos, e dentro do deserto da Arábia Saudita são plantados, dá para ver do céu, quando você anda no Google Earth, você procura, você vê aquelas centenas de círculos ou milhares de círculos, aquilo são plantação de produtos que originalmente não dão ali. Tecnologia aliada ao dinheiro bem gasto é a salvação do homem em qualquer quadrante do planeta. Deixa